Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. É com grande satisfação que nesta manhã nós abrimos este programa, lembrando a todos vocês que amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na nossa sede, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, nós teremos pela manhã a reunião da Ceia do Senhor, a reunião do Partir do Pão. Como costumamos fazer a cada primeiro domingo de cada mês, estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então venha você e a sua família, você que é membro do corpo de Cristo, você que goza de plena comunhão com o corpo de Cristo, venha juntamente conosco adorar o Deus triuno, adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo e comermos então do pão e do vinho, símbolos da carne de Cristo, do sangue de Cristo, que então celebra a redenção, celebra a ressurreição e sobretudo celebra o corpo de Cristo como o resultado e o fruto da obra de redenção, da grande obra de Jesus Cristo a nosso favor na nova aliança. Venha então você e a sua família amanhã, às 9 horas da manhã, aguardamos aqui por todos vocês em o nome de Jesus. Também quero lembrá-los que nos dias 29, 30 e 31 do mês de março, nós teremos a nossa primeira conferência evangelística. Esta será uma conferência um tanto diferente daquelas que costumamos ter por volta do mês de agosto ou setembro ou até mesmo outubro. Essas conferências mais para o final do ano são conferências teológicas. Agora, em todo o feriado de Semana Santa, nós teremos uma conferência evangelística para fazer a proclamação do Evangelho. É o querigma de Deus, é a anunciação da obra de Cristo Jesus em favor do homem. Portanto, eu quero convidar a você e a sua família para estarem conosco, não somente aqui em Taguatinga, mas aqui em Taguatinga, tanto quanto também na igreja de Planaltina ou de Goiânia. Esta conferência acontecerá simultaneamente nas 3 igrejas. Portanto, você de Sobradinho, aí de Colorado, de Planaltina, poderão ir à igreja de Planaltina. Os irmãos daqui de Taguatinga, Ceilândia, aqui mais próximo, venham aqui em Taguatinga. E vocês, irmãos de Goiânia, também poderão ir à nossa extensão nesta data, conforme está aí no seu televisor, dia 29 de março, dia 30 e 31 do mês de março, 3 noites, todas às 19h30. Convide pessoas que ainda não declararam a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, para que elas possam ouvir, para que elas possam ser ministradas, como diz a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Portanto, esta é uma grande oportunidade para que você seja ministrado, tanto quanto os seus familiares, os seus amigos, aqueles que você gosta, aqueles que você sabe que precisam de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, coloque na sua agenda, em nome de Jesus, ao longo deste programa, os endereços de Taguatinga, de Planaltina e de Goiânia passarão aí no seu televisor. Tome nota, coloque na agenda e se planeje para que na ocasião, feriado de Semana Santa, sexta, sábado, domingo, dias 29, 30 e 31 de março, vocês estejam conosco para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias
e então a nos acompanhar em mais uma ministração da Palavra de Deus. Dentro do grande tema que nós temos tratado, que é uma série apologética, uma defesa da fé, estamos agora então falando a respeito do evangelho ascético. E talvez alguém pergunte, pastor, o que é o evangelho ascético? Bem, para trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto, haja vista que começamos a falar sobre isso na semana passada, eu convido a vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos. É o Evangelho de Marcos, o segundo evangelho da Escritura do Novo Testamento, no capítulo 7. E veja o que acontece. Acontece aqui um episódio em que Jesus nos traz um ensinamento maravilhoso, embora seja um ensinamento hoje tão rejeitado, tão desconhecido e tão desprezado pela maioria dos cristãos, mas certamente um ensinamento bíblico da parte de Jesus Cristo e, sobretudo, e portanto, do Novo Testamento. Marcos capítulo 7, veja então a partir do versículo 15, que diz: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Veja em que contexto Jesus Cristo disse essas palavras. Se vocês lerem aqui no capítulo 7, ou mesmo no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, vocês perceberão que este é um contexto em que Jesus vai, então, a um lugar onde ali seria servida uma ceia ou um jantar. Havia um banquete em que Jesus ali estava presente porque fora convidado. Ao chegar naquele lugar, diz a Bíblia, que os discípulos de Cristo começaram então a comer pão sem antes passar pelo procedimento litúrgico ou pelo procedimento cerimonial do lavar as mãos com uma água separada para aquele fim. Naquele tempo eles pensavam que aquela água consagrada haveria de purificar as mãos, ou que sejam os talheres, ou que fossem os pratos, ou qualquer outro tipo de objeto. Eles tinham esse pensamento exterior a respeito das coisas referentes a Deus. Seria talvez um tipo dos muitos batismos que acontecia no meio do povo de Israel, numa tradição que há muito tempo eles traziam. Quando então os fariseus e escribas viram que os discípulos de Cristo comiam pão sem passar por tal procedimento cerimonial, eles foram então perguntar para Cristo por que os discípulos do Senhor não cumpriam com aquela tradição. É isso que vocês vão verificar em Marcos capítulo 7, versículo 3, que nos diz: os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E o versículo 2 então diz: e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, versículo 5, interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, pois comem com as mãos por lavar? Olha a pergunta dos fariseus, e talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas, ou de muitos cristãos nos dias de hoje. Por que os discípulos de Cristo não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, ou com a tradição dos homens? E Jesus então responde a este questionamento dizendo que o simples fato de eles lavarem as mãos naquela água, nada mudava efetivamente nos seus corações, no seu interior. E é neste contexto, portanto, que Jesus diz que nada que há fora do homem pode contaminá-lo. Ou seja, a água que está na sua torneira, ou a água que está no poço, ou que está em qualquer outro lugar, não tem poder purificador da alma, do coração, da mente do homem. Portanto, os fariseus e escribas estavam dentro de um pensamento, ou baseado num pensamento, em que as coisas exteriores resolvem o problema que há dentro do homem. Ou então que eles servissem a Deus mediante cerimônias, mediante ritos, ou mediante qualquer outra coisa que supostamente possa santificar, aperfeiçoar ou melhorar o homem. É por isso que Cristo diz que nada há fora do homem que o possa contaminar. E isso nos faz lembrar da religião ascética, ou do evangelho ascético, em que coloca o servo de Cristo dentro de um padrão e de uma conduta meramente exterior.
Cria-se doutrinas humanas para que o homem agora possa andar segundo um padrão humano, de cabelo, de roupa, de costumes, de comer, não comer, de beber, não beber, de fazer ou não fazer. De maneira que se dá uma relação enorme de coisas a serem feitas no âmbito exterior, enquanto a alma, como diz Jesus Cristo, continua apodrecida, quando naquela metáfora ou naquela parábola ele diz que por fora esses religiosos pareciam como se fossem sepulcros caiados, ou seja, aparentemente belos por fora, ao passo que o seu interior estava cheio de morte, cheio de imundície, cheio de cadáveres. Então, esta verdade nos leva a pensar um pouco a esse respeito. Veja o que Jesus Cristo nos diz, ainda em Marcos, no capítulo 7, versículo 20 em diante. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Veja você, meu querido irmão, e você, minha querida irmã, que a preocupação de Cristo não é aquilo que está fora do homem, mas a preocupação de Cristo é aquilo que está dentro do homem. Ele diz, ora, o que sai do homem é o que o contamina, porque de dentro, diz Jesus no versículo 21, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. No versículo 23 ele encerra dizendo, ora, todos estes males vêm de dentro do homem e o contamina. Então veja como Jesus está focado e ele está preocupado. E o evangelho é o poder de Deus para transformar o homem por dentro e não simplesmente vestir o homem com indumentárias que supostamente sejam cristãs. Não, o evangelho de Cristo, ele entra para transformar a alma, transformar a vontade, transformar a mente, transformar o coração e não simplesmente maquiar o homem, dando a ele uma aparência exterior, como se fosse genuinamente um cristão, ao passo que o seu interior, e esse interior será refletido nas suas obras, no seu viver, no seu falar, está doente. O seu interior está totalmente carecendo de cura. Portanto, quando nós falamos do evangelho ascético, estamos nos referindo a este evangelho que por muitas décadas tem prevalecido no meio do povo de Deus, que é simplesmente a imposição de mandamentos que são meramente humanos. Se você verificar ainda, aqui no capítulo 7 do livro de Marcos, aqui a partir do versículo 6, Jesus declara o seguinte, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Veja que o próprio Jesus nos mostra que quando se há a pregação de doutrinas de homens e preceitos de homens, isso ficará em oposição aos preceitos de Deus. Ou seja, a religião cristã, por muitos anos, tem abandonado os mandamentos de Deus, tem abandonado aquilo que a Bíblia Sagrada chama de pecado, efetivamente, que se encontra no coração do homem, para enfatizar tão somente mandamentos, ensinamentos e doutrinas que são de homens. Nós podemos verificar isso também aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, há um texto muito importante que nos esclarece ou nos ajuda a entender melhor essa questão. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Neste contexto, referindo-se agora a doutrinas de demônios, nós vemos como, mais uma vez, muitos se deixam levar por outras doutrinas, deixando de lado dessa maneira a doutrina de Cristo. Veja como que os homens são tendenciosos
a atender exigências que são meramente formais e meramente exteriores e meramente práticas, como no caso de seguir a abstinência de alimentos ou mesmo de casamentos. Como também, isso foi no tempo do apóstolo Paulo, mas nos nossos dias nós vemos isso se proliferar, isso crescer, esses mandamentos vão aumentando, os homens vão dando dimensões cada vez maiores e criando novos e novos mandamentos que não podem transformar as pessoas no seu interior, no seu coração. O Evangelho de Cristo é uma proposta. Na verdade, o Evangelho de Cristo é o próprio Deus que se oferece ao homem como o poder de Deus para a salvação. Não somente a salvação das chamas do fogo eterno, mas, sobretudo, a salvação do pecado que está dentro do coração. Então você deve tirar o seu olhar de qualquer formalidade, de qualquer doutrina humana, de qualquer ritual, de qualquer coisa que esteja tão somente fora do homem e se voltar agora para a palavra de Deus, para o seu coração, para que o Espírito Santo possa trabalhar dentro de você, conforme nós podemos encontrar no capítulo 4 de 1 Timóteo, a partir do versículo 7, que diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Veja, nós devemos rejeitar as fábulas profanas e de velhas caducas, de doutrinas que fazem parte da antiga aliança, ou que sejam doutrinas de demônios, ou que sejam doutrinas de homens, para que a vida cristã não consista em coisas, mas para que a vida cristã consista no exercício pessoal da piedade. Servir a Deus não é seguir regras. Afinal, nós fomos já libertos da lei, conforme está em Romanos capítulo 7, versículo 6. A vida cristã consiste no exercício pessoal da piedade. Alguém pergunta, pastor, o que é a piedade? Ora, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o grande mistério da piedade é Deus manifestado na carne. É por isso que Paulo, ao escrever aos Gálatas, e veja que essa carta aos Gálatas é uma carta que fala contra o judaísmo no seio da igreja, é uma carta que explica que a igreja não deve ser guiada por leis, nem por mandamentos exteriores, mas um povo que certamente precisa e deve gozar, deve desfrutar, deve experimentar a cruz de Cristo, deve se unir a Cristo na sua morte, para que, morto para o velho homem, possa agora viver em novidade de vida. Por isso que nessa epístola de Gálatas, o apóstolo Paulo fala que Cristo nos substitui na cruz, nos substitui na morte, porque Ele morreu em nosso lugar, para então, uma vez salvos, Ele também possa nos substituir em vida. É por isso que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Deus na carne, é Deus habitando o homem, é Deus fazendo morada, e não somente fazendo morada, mas habitando efetivamente dentro do nosso coração, que nós vamos então sofrendo toda a transformação necessária no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, na nossa consciência, nas nossas vontades, nas nossas emoções, até que plenamente essa vida divina em nós possa alcançar por fim o nosso corpo e assim sermos plenamente salvos por meio do Deus que não somente morreu na cruz pelos nossos pecados, mas que agora habita dentro de nós para esse fim. A piedade, quando diz exercita-te pessoalmente na piedade, a piedade, portanto, é Deus manifestado na carne, é Deus habitando o homem. E para tanto, tão somente nós devemos andar pela fé. Crer no Evangelho, invocar o Senhor, clamar pela sua presença, caminhar diante da sua presença, para que então, no Espírito, possamos nós produzir o fruto do Espírito. E é isso que, na verdade, a igreja do Senhor precisa, é do fruto do Espírito. Veja que todos os mandamentos de homens, de usos e costumes, de fazer e não fazer, nunca resolveram a vida de nenhuma pessoa. Nunca vimos um cristão que se tornou melhor
interiormente, de maneira a ser refletida essa transformação no seu viver diário, porque andou por mandamentos de homens. Mas aquele que anda no Espírito, aquele não somente em que Cristo vive, mas em que Cristo habita e governa o seu ser, esse certamente terá o fruto, terá a manifestação, a exteriorização dessa vida divina, desse poder divino dentro de nós, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. É o fruto do Espírito, é o resultado de nós não somente crermos, mas andarmos continuamente ligados nessa pessoa maravilhosa que é o Senhor que habita dentro de nós. É basicamente aquilo que está em João, Evangelho, capítulo 15, versículo 7. Quando Jesus falou que eu sou a videira, disse ele, e vós sois os ramos. Então ele diz, sem mim nada podeis fazer. É um ramo conectado na videira. Então nós devemos abrir mão desse evangelho ascético que coloca jugo sobre as pessoas. Devemos não somente abrir mão, mas como diz o apóstolo Paulo, devemos nós considerá-lo como um refúgio. Devemos nós não somente rejeitar, deixar, mas tirar, arrancar do coração, para que possamos viver tão somente pelo Espírito. A vida cristã é vivida tão somente pela fé na pessoa e na obra de Cristo, para que esta obra e essa pessoa se manifestem dentro de nós. É por isso que no livro de Colossenses, abra sua Bíblia rapidamente, no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos exorta, dizendo a partir do versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Veja que o apóstolo Paulo colocou que elementos da lei, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja o versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Eu sei que há muitas pessoas, muitos cristãos, muitos pastores que querem se fazer árbitro, dominadores das ovelhas de Cristo. Mas a Bíblia diz que ninguém se faça árbitro contra a igreja de Jesus Cristo. Pois essas pessoas, quando querem arbitrar, querem julgar, querem dominar sobre o povo de Deus, elas surgem, versículo 18, com pretexto de humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Essas pessoas que vêm com tais mandamentos humanos, eles vêm com uma aparência de sabedoria, uma aparência de santidade, dizendo que teve visões, que teve sonhos, que Deus lhes revelou. Entretanto, você não poderá encontrar esses mandamentos na Bíblia Sagrada. E quando mostrarem um ou dois versículos, pode observar, faça uma leitura acurada do texto, que nós vamos perceber que usam muitas vezes versículos isolados, descontextualizados do seu devido contexto. Portanto, esta mensagem é um apelo para que a igreja de Jesus Cristo possa entrar no trilho da vida cristã. Saia desses atalhos, porque os atalhos não nos levam a Deus. Os atalhos certamente não nos levam à vida de santificação. Eu sei que todo o argumento por detrás de mandamentos de homens é a santificação, como quem diz, olha, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Entretanto, que tipo de santificação você procura, meu irmão? Lembram-se dos textos que lemos aqui no início dessa mensagem, como que os fariseus e escribas queriam um tipo de purificação que fosse mediante coisas externas, como a água, por exemplo. Havia ali a água da purificação, eles aspergiam aquelas águas nas mãos, mas Jesus disse, olha, essas coisas não podem purificar o coração do homem, afinal, nada contamina o homem que está fora dele, o que o contamina é o que está dentro dele. Muitas vezes nós vemos cristãos se isolarem, cristãos se vestirem com burcas, eu digo metaforicamente falando, né? Se vestir do alto da cabeça à planta dos pés, com os vestidos longos, cabelos longos. Entretanto, diz a Bíblia, essas coisas não têm poder algum contra a sensualidade. Não muda esses costumes dos homens de comer, não comer, beber, não beber, fazer, não fazer, vestir, não vestir, não pode mudar efetivamente a vida das pessoas. Porque o problema do homem não está fora dele.
O problema do homem está no seu coração. Na verdade, essas doutrinas de homens, elas servem tão somente para maquiar, colocar uma roupagem externa no cristão, enganando-o, dizendo para ele que ele está bem com Deus, quando na verdade ele precisa de uma obra profunda de transformação. Precisa de passar por um tratamento de alma profundo, cujo médico é o Espírito Santo, para tratar a alma, quebrantar a alma, gerar arrependimento, produzir dentro dele ternos afetos de misericórdia, de amor, de compaixão, sendo sensível ao próximo, à necessidade do outro, de maneira que se a igreja vivesse profundamente isso na sua experiência, certamente o mundo haveria diferente. O mundo não haveria, certamente, como vê hoje, apenas um grupo de pessoas gananciosas que vivem o evangelho da prosperidade, buscando para si, cada um, os seus próprios interesses. Tanto os que pregam querem satisfazer seus próprios interesses pela arrecadação de grandes somas de dinheiro, como aqueles que alimentam tais sistemas também estão ali porque querem ver as suas ambições e os seus desejos satisfeitos. Mas poucos, muito poucos, conseguem efetivamente olhar para Deus e olhar então para dentro de si e então perceber uma necessidade real de mudança, uma necessidade real de salvação, em que a nossa alma se torna alvo de santificação, a palavra alcançando nossa alma para nos lavar, para tirar as rugas, para tirar as máculas, para tirar tudo aquilo que nos faz parecidos e identificados com o velho homem. É uma obra de cruz, de transformação, de crucificação, de aniquilação, e então nos revestindo do novo homem, uma obra de edificação, uma obra de conformação à imagem plena do Filho de Deus. Essa mensagem te convida, meu querido irmão, minha querida irmã, a reagir positivamente segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Você deve abandonar o Evangelho da prosperidade. Você deve abandonar o evangelho sem Cristo. Você deve abandonar o evangelho da lei. Você deve abandonar o evangelho ascético. Deve abandonar todos os evangelhos falsos, os pseudo-evangelhos, e abraçar tão somente o evangelho da Bíblia, o evangelho do Novo Testamento, o evangelho dos apóstolos, o evangelho de Jesus Cristo, que consta aqui nos 27 livros do Novo Testamento, de Mateus até o livro do Apocalipse. Eu quero, no final dessa mensagem, aqui fazer um apelo a você, meu irmão, e a você, minha irmã, que ama a palavra de Deus. Diante da situação em que nós nos encontramos, com uma profunda dificuldade de pagar o programa de Volta à Palavra, é um programa de um custo altíssimo. Lembrando que são os membros da nossa igreja que sustentam este programa. A nossa igreja não trabalha com a lei do dízimo, conforme nós encontramos no Antigo Testamento, com ameaças, e nem também trabalhamos com promessas falsas e vazias, ludibriando as pessoas para que elas trazem grandes somas de dinheiro. Não, nós trabalhamos apenas com os corações voluntários, pregando a palavra e ensinando que nós, como servos de Deus, devemos nos doar com alegria, com generosidade, com amor, baseado naquilo que nós temos recebido de Deus, para que a obra do Senhor possa continuar. Então, como nós estamos passando por um período muito difícil, queremos estender a você, querido irmão e telespectador, essa graça, para que você participe conosco, nos ajude com ofertas generosas, ofertas de amor. Não estou aqui vendendo nada e nem prometendo riquezas para vocês. Eu estou apenas apelando para o vosso amor, para a vossa caridade, para a vossa consideração no que tange a esse trabalho que é tão sério. No seu televisor está aí o número da nossa conta, é o Banco BRB 203 004 335 dígito 9. Vá ainda essa semana, nos ajude com uma oferta voluntária no Senhor, e eu tenho plena convicção que se você fizer em amor, o Senhor irá receber, e certamente nós estaremos cooperando com a obra de Deus, e o programa de Volta à Palavra continuará por muitos anos pregando essa palavra e levando essa verdade àqueles que ainda não a conhecem. Que todos vocês possam ser grandemente abençoados. Tenham todos um bom dia. Jesus Cristo
é o nosso Senhor.